Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Meu nome é Alisson Moisés e a gente está aqui de novo para poder estudar a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Lembrando que a gente é adventista do sétimo dia e está aqui na igreja de Votorantim, na rua Maurício Fome, 77, no Parque Bela Vista. Se algum dia você quiser vir visitar a gente na Escola Sabatina, é todo sábado às 9 horas. Mas sinta-se em casa, se você não precisar ou não puder vir, você pode acompanhar da sua casa, pela internet, onde você estiver. Bom, o assunto de hoje que a gente vai estudar é o Velho Testamento. Por que será que tem tanta discussão em relação ao Velho Testamento? E você que talvez algum dia quis estudar um pouco mais a Bíblia, sobre teologia, aqui nós não vamos estudar bem a teologia, nós vamos estudar a Bíblia mesmo. Então, você vai ter essa oportunidade hoje. Bom, em primeiro lugar, eu queria abrir o nosso estudo de hoje com um texto da Sagrada Escritura que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Convido você para abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí pela tela. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, olha só o que diz o texto sagrado, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Vamos pensar um pouquinho nesse assunto. Bom, toda a Escritura. Quem escreveu esse texto foi Paulo, o apóstolo. E ele estava escrevendo para Timóteo, por isso que a carta é segundo Timóteo, a segunda carta ao seu discípulo ali, ou seu ajudante Timóteo. E Timóteo recebeu, e Paulo, um versículo antes, ele fala assim: olha, permaneça no que você aprendeu, no versículo 14, e que você foi inteirado sabendo de quem aprendeu, e que desde a infância você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo escreveu: Timóteo, fica atento, estuda, procura, e pela fé em Cristo Jesus você vai achar, porque toda a Escritura é inspirada. Bom, que Escritura era essa que Paulo se referia? Na época não existia o Novo Testamento ainda, na verdade ele estava ainda sendo escrito, e o próprio carta de Timóteo iria fazer parte no futuro do Novo Testamento. Então a Escritura que Paulo se referia ali naquele momento para Timóteo era o Velho Testamento. Paulo está falando: Timóteo, estuda o Velho Testamento, que ele nem chamava de Velho Testamento, mas chamava simplesmente de Escritura. Outra coisa importante, falar toda ela é inspirada. A palavra do grego aí é theopnestos, quer dizer soprado por Deus. Não que ela foi ditada, mas ela foi inspirada por Deus. Então não dá para tirar nenhum livro de Gênesis, nem um capítulo da criação, nem de Noé, nem nenhum profeta. É tudo inspirado por Deus. Tudo, do começo ao fim. É assim que Paulo tratava a Bíblia, e é assim que Jesus tratava a Bíblia, e é assim que eu trato, e espero que é assim que você trata também. Então ela é inspirada e ela é útil para a educação na justiça. Ou seja, quando você era criança, sua mãe puxou a sua orelha assim, ó. A minha puxou, né? Meu pai às vezes pegava um chinelo havaiana, daqueles que deixam marca, e ele corrigia. E graças a Deus que ele fez isso. Então a Bíblia, ela serve também para corrigir, para redarguir, para endireitar, educar, mostrar o caminho, e para que você seja perfeito e habilitado a toda a obra de Deus. Então veja, o Velho Testamento é todo inspirado por Deus, todo. E não só o Velho, o Novo também, mas esse texto específico se aplicava ali ao Velho Testamento. E é útil para a educação na justiça. Então não posso simplesmente pegar o Velho Testamento e descartar, como muita gente faz por aí, e fala assim: é coisa do passado, agora é só o novo. A Bíblia não dá esse aval. Você pode fazer se você quiser, mas você vai jogar fora uma joia preciosa que Deus deixou para você. Segundo ponto do estudo de hoje, 2 Pedro 1, 21 e 16 também. Eu vou ler aqui. Diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada pela vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o texto da Bíblia diz que nenhuma profecia foi dada pela vontade humana, mas homens santos, e esses santos não quer dizer que eles eram perfeitíssimos, quer dizer simplesmente que eram separados para Deus. Eles falaram da parte de Deus, Deus falou através deles, e eles foram movidos, carregados, impulsionados pelo Espírito Santo.
Isso que diz o versículo 21. Então, a profecia bíblica, os livros do Velho Testamento, nenhum veio da mente de Moisés, de Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Veio da mente de Deus. Através do Espírito Santo, aquelas pessoas souberam qual era a vontade de Deus, e Deus se revelou o amor dele para todas as pessoas. Outro versículo interessante, que é o versículo 16, que está aqui em 2 Pedro 1,16, porque não vos damos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, quer dizer, história da carochinha, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Bom, vou fazer uma pergunta para você. O que é testemunha ocular? É isso mesmo. Testemunha ocular é a testemunha que viu. Então, olha só. Pedro está falando isso que vocês estão lendo, esses relatórios da vida de Jesus, do Evangelho, e toda a profecia do Velho Testamento não veio da mente de homens, mas veio da mente de Deus. Ele se revelou. E eu não estou contando para você, Pedro que está falando ali, eu estou contando para você uma fábula, uma história inventada. Nós ouvimos a voz de Deus no momento que ele foi batizado. Esse é o meu filho amado. Então veja, primeiro, a Escritura toda é inspirada. Segundo, foram pessoas que falaram movidas da parte de Deus, não falavam de suas cabeças. Quando nós lemos os livros de Moisés, existe mais de 200 vezes, quase 300 vezes a expressão: e disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor. Os profetas: e veio a voz do Senhor a Jeremias, veio a palavra do Senhor a Isaías, veio a palavra do Senhor a Ezequiel. Então toda a Bíblia ela dá testemunho de que a mensagem que ela traz não é de homens, é a mensagem de Deus. Ok? Então, feito esses dois comentários, vamos agora para o próximo texto, Lucas 24, 27. Esse texto é bem interessante também. Ele diz assim, eu vou achar aqui na minha Bíblia também. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Bom, Jesus tinha morrido. Os discípulos estavam tristes porque esperavam que ele fosse o rei que haveria de libertar Israel. E nessa tristeza, dois andavam indo em direção a uma aldeia chamada Emaús, próxima de Jerusalém. E no caminho eles iam chorando ali, comentando, e um estranho se aproxima dos dois. E esse estranho começa a conversar, e eles falam: olha, mas por que... o estranho pergunta a eles: por que vocês estão tristes? E eles falam: você não sabe? Jesus de Nazaré, que nós achamos que era o Messias, o Salvador, agora morreu, e já é hoje o terceiro dia que ele está morto. Então, aquele estranho que era o próprio Jesus ressuscitado começa a explicar a Bíblia para eles. Fala: olha, vocês não leram nos profetas, nos Salmos, que o Cristo tinha que morrer, mas que depois ele iria ressuscitar. Então Jesus dá a eles um estudo da Bíblia, um estudo bíblico. E qual foi o método que Jesus usa? Começando por Moisés, ou seja, os livros de Moisés: Gênesis, Números, Levíticos, Deuteronômio, Êxodo, todos os livros de Moisés. Jesus começa e vai dando o estudo da Bíblia, mostrando: olha, lá no Gênesis tinha uma promessa que viria o Messias que esmagaria a cabeça da serpente, tinha um cordeiro que Deus pediu para que Abraão oferecesse Isaac, e no último momento, na hora que ele ia sacrificar Isaac, Deus mandou o cordeiro. E, na verdade, Isaac perguntou: onde está o cordeiro? E ele falou: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Então, havia um cordeiro, sacrifícios que eram feitos, havia o cordeiro da Páscoa que morreu. Então Jesus foi apontando: todos esses cordeiros simbolizavam que Deus um dia ia enviar seu filho para morrer no lugar do pecador, no meu lugar, no seu lugar. Então Jesus foi dando o estudo bíblico para eles, começando por Moisés, e veio trazendo pelos profetas, por todos os profetas, aqui diz aqui. E quer dizer, Jeremias, Isaías, os livros lá de Samuel, Daniel, Ezequiel, e foi puxando o novelo do Velho Testamento e abrindo o entendimento para eles, e mostrando que em seu nome haveria de ser pregado a ressurreição dos mortos e o Evangelho para todas as nações, para que as pessoas pudessem receber a salvação eterna no seu nome, na sua morte e na sua ressurreição. Então os olhos deles começaram a abrir, e eles foram entendendo as profecias e foram ficando felizes novamente. E quando Jesus chegou na casa deles, Jesus ia passar direto, eles falaram: não, vem, fica aqui com a gente. E Jesus entrou. E na hora de Jesus partir o pão, Jesus orou. E quando foi partir o pão, eles entenderam quem estava com eles
era o próprio Cristo. Jesus havia ressuscitado e as esperanças deles agora reacenderam de novo, e naquele instante Jesus desapareceu. E eles saíram correndo, avisando todos, falando: Jesus ressuscitou. E foram lá para Jerusalém para se encontrar com os discípulos, para falar para eles o que tinha acontecido. E lá Jesus se encontra com todos de novo. Então olha só, o método de estudar a Bíblia de Jesus: passando pelo Velho Testamento, Moisés, todos os profetas, Jesus ia explicando o que a seu respeito, ou seja, Cristo, o constava cada livro. Então essa é a forma correta de estudar a Bíblia. Começa do começo e vai para o final. E vai pedindo a orientação de Deus e entendendo. E vai buscando Jesus em cada livro. E você vai encontrar pelo poder do Espírito Santo. Ok? O último texto de hoje está lá em Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse, quer dizer, disse a eles: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu li até o versículo 49. Então, olha só, Jesus falou para eles assim: olha, eu estou explicando para vocês, importava-se cumprir tudo o que estava escrito sobre mim, Jesus falando, na lei de Moisés, ou seja, de Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos até o Deuteronômio, nos profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, todos os livros proféticos lá do Velho Testamento, inclusive os históricos também, e nos Salmos. Então ele começou a mostrar: importava que o Cristo morresse, importava que o Cristo ressuscitasse e no seu nome se pregasse arrependimento e remissão de pecados e ressurreição dos mortos para todas as nações, começando de Jerusalém, começando do povo que escreveu o Velho Testamento, que os profetas usados por Deus escreveram, e abrindo a todas as nações, e isso chegou até mim e até você hoje. Então veja que interessante, Jesus apoiou toda a sua vida e o fato de ele ser o Salvador em cima do Velho Testamento. Por isso nós poderíamos usar a divisão de Jesus. O Velho Testamento poderia ser dividido na lei, nos profetas e nos salmos. E é uma forma interessante de estudar o Velho Testamento. O objetivo central para a gente terminar o nosso estudo de hoje: o que se chama o Velho Testamento? Bom, o que divide o Velho do Novo Testamento é exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Antes do Velho Testamento, as profecias diziam: ele virá. No Novo Testamento, Jesus já veio, e agora nós esperamos a segunda vinda dele para essa terra. Então, tanto lá quanto cá, nós vemos Jesus, no Velho e no Novo Testamento. E o objetivo deles todos é apresentar você para Jesus, e através de Jesus, você receber a vida eterna. Eu queria terminar o estudo de hoje com esse texto que Jesus falou. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Você acredita na ressurreição de Jesus? Sabe, as pessoas do primeiro século eram mortas, jogadas aos leões, perdiam seus bens por serem cristãs, por seguirem Jesus. E elas faziam isso felizes, porque elas tinham tido contato com o Cristo ressuscitado, um Cristo vivo. Elas não tinham dúvida de que Jesus tinha ressuscitado, elas tinham visto Jesus. Então, por causa disso, elas entregavam tudo que tinham e a sua própria vida em favor daquela mensagem da salvação eterna, porque criam que assim como Jesus ressuscitou, se elas morressem, elas ressuscitariam também, o que vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. Eu deixo essa mensagem para você. Se você realmente crê, a Bíblia diz que você tem a vida eterna. E essa fé, ela está amparada tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Deus abençoe você, tchau e até a próxima.